Graça e paz, povo de Deus, boa tarde. Tudo bem com você? Que Deus abençoe o seu dia, que Deus abençoe a sua tarde, que Deus abençoe a sua família em nome de Jesus. Quero já agradecer a todos vocês pelo carinho com o meu canal. Eu sei que eu tenho andado meio sumida. Como eu falei para vocês no primeiro vídeo, eu tenho um pouco de dificuldade com YouTube, Instagram e Facebook, mas nós não podemos deixar de compartilhar a palavra do Senhor, né? Mesmo que demore, eu tô aqui para compartilhar uma palavra de Deus com você. E nessa tarde, Deus tem colocado uma palavra muito especial no meu coração. Então eu queria assim que você, que muitas vezes pega o vídeo para assistir, já fica com pressa, né? Ai, deixa eu passar esse vídeo, que você não perca nenhuma parte desse vídeo, que Deus tem algo muito importante para falar com a sua vida. Nós estamos acostumados a tudo muito rápido, né? Fast food, mas que você aguarde aí um pouquinho e ouça com atenção aquilo que Deus tem para a tua vida nessa tarde. Tá? Quero te convidar também a se inscrever no meu canal, compartilhar essa mensagem. Quando você se inscreve, quando você compartilha, o YouTube ele entende que essa mensagem é relevante. E assim você me ajuda a abençoar mais pessoas, amém? Então vamos lá, hoje eu quero falar sobre liberdade, né? Um assunto que na verdade nós temos ouvido falar tanto hoje em dia, né? E no mundo de hoje que nós estamos vivendo, e nesse tempo que nós estamos passando de eleições e tudo, então eu queria vir compartilhar com vocês algo sobre a liberdade. Então antes de estar lendo a palavra de Deus, uns versículos que eu separei aqui para vocês com muito carinho, eu quero falar um pouco sobre o que é liberdade, né? Eu trouxe aqui para vocês o significado. Liberdade é a condição daquele que é livre, ou seja, é a capacidade de agir por si próprio. Então, ser livre é a capacidade que nós temos de agir pela nossa própria vontade. E livre-arbítrio, o que seria? Livre-arbítrio é a possibilidade de decisão, escolher uma função da própria vontade. Ou seja, você escolheu estar aqui e assistir esse vídeo. Você escolheu parar e estar atento ao que eu vou te dizer nessa tarde. Foi uma escolha, foi uma decisão, foi uma capacidade de livre e espontânea vontade. Então, liberdade é isso, é você poder escolher, você poder fazer aquilo que você quer. E a palavra que eu tenho para nós nessa tarde, que o Senhor falou muito ao meu coração e eu queria compartilhar com você, está lá em Lucas, no capítulo 23. No versículo, nós vamos ler do versículo 32, Lucas 23, do versículo 32 até o 43. Por isso eu peço para que você tenha um pouquinho de paciência. Diz assim a palavra de Deus. E também, aqui está falando sobre a crucificação de Jesus. Então aqui no versículo 32 ele fala assim: e também conduziram outros dois que eram malfeitores, para com eles serem mortos. E quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram com os malfeitores, um à direita e o outro à esquerda. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sortes. E o povo estava olhando, juntamente com eles também os príncipes zombavam dele, dizendo: aos outros salvou, salve-se a si mesmo, se este é o Cristo, o escolhido de Deus. E também os soldados o escarneciam, chegando-se a ele e apresentando-lhe vinagre, dizendo-lhe: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também por cima dele estava um título escrito com letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Olha que interessante, queridos. E um dos malfeitores estava ali na mesma condição que Jesus. Ele olhou para Jesus e falou assim: se tu és o Cristo, por que você não se salva a você mesmo e a nós? Olha só, respondendo porém o outro, e Jesus calado, respondendo porém o outro, repreendia-o dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condição? Olha só, nós na verdade com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos merecia, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Aí Jesus fala, e disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Essa passagem é linda, né?
E é interessante que a palavra de Deus, ela tem resposta para tudo o que nós estamos passando. Até nesses dias tão difíceis, né? E essa palavra, queridos, traz à luz algo muito interessante. Jesus ali na crucificação, sendo crucificado pelo seu pecado, né? Levando uma culpa que era nossa, ele está ali entre dois malfeitores. Ele está ali entre duas pessoas que eram culpadas dos seus crimes, né? Que estavam ali pagando por algo que cometeu. Como esse aqui mesmo falou, nós estamos aqui porque nós realmente fizemos o que era mal, o que era ruim. Mas este nada fez. Só que é interessante que você não vê em nenhum momento Jesus falando realmente, eu sou justo, eu sou bom, eu não mereci estar aqui. E também nós não vemos Jesus em nenhum momento falando para aquele malfeitor que falou assim, você não é o Cristo? Por que você não se salva e salva nós também? Só que em nenhum momento você vê Jesus falando assim, você tem razão, né? Mas só que você não para pensar que eu tô aqui por tua causa. Você não para pensar que eu tô aqui para morrer pelo teu pecado. Você não para pensar que eu tô aqui por causa de você. Jesus não falou isso para ele, né? Jesus simplesmente se calou. Não é verdade? E o outro malfeitor falou assim, olha, você não teme a Deus que tá falando tudo isso? Nós estamos aqui porque temos culpa, mas este nenhum mal fez. O outro reconheceu que nenhum mal Jesus tinha feito. Nenhum mal Jesus tinha cometido. A única coisa que Jesus fazia era o quê? Proclamar o reino de Deus. Era salvar, curar, libertar, né? Era pregar o evangelho a toda criatura. Era o que Jesus tinha feito. Eles não, eles estavam ali porque realmente eles tinham feito algum crime, cometido algum crime. Mas o que eu acho interessante para nossa meditação nessa tarde, queridos, para nós estarmos refletindo é Jesus ali, com aqueles dois malfeitores sendo crucificado, não falou palavra alguma para eles, nem para se justificar, nem para se defender, nem para falar, olha, eu tô aqui, você tá aí, cala sua boca, porque você não sabe o que você tá falando. Não. Jesus, o que ele diz? Olha só, Pai, perdoa. A palavra que Jesus se dirige é a Deus. Ele fala assim, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo. Jesus nem se dirige a eles, Jesus se dirige a Deus, se dirige ao Pai. Pai, perdoa-lhes. E é interessante que depois de tudo aquilo, né, o malfeitor falando, olha, você não é o Cristo, isso e aquilo, né, e Jesus calado. O outro também defende a Cristo e Jesus calado. Olha que interessante. Só que quando ele se dirige a Jesus e fala assim, Senhor, isso aqui eu acho tremendo. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Lembra-te. Jesus, aí sim, ele olha para ele e fala, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então a palavra que eu tenho para você nessa tarde é, queridos, nós não precisamos ficar debatendo a palavra de Deus, o reino de Deus, ou o que Jesus é ou deixa de ser. Nós não precisamos, porque durante a nossa caminhada aqui neste mundo, durante a nossa caminhada por Jesus e defendendo o reino de Deus com a nossa vida, com as nossas palavras, com as nossas atitudes, nós não precisamos baixar o nível, nós não precisamos ofender ninguém, nós não precisamos, porque Jesus deu o exemplo. Jesus poderia ali falar alguma coisa, falar qualquer coisa para eles, falar, olha, você não sabe o que você está falando, eu estou aqui por causa do teu pecado, você não vê o que você está fazendo, você não vê o que você fez, e eu estou aqui morrendo nessa cruz? De forma alguma. Jesus ficou calado. Por quê? O propósito de Jesus era outro. O propósito de Jesus era dar, como eu falei, liberdade. Que liberdade é essa? Liberdade de escolha, queridos. Tanto liberdade de escolha que Jesus não pronunciou palavra alguma. Jesus não falou que ele estava errado. Jesus não falou que ele não sabia o que ele estava falando, ou que ele estava certo. Não. Nem quando Jesus foi defendido, Jesus pronunciou palavra alguma. Olha que coisa mais linda. Ou seja, mas então Jesus omitiu, Jesus estava ali, Jesus estava certo? Não, Jesus não omitiu nada. Jesus simplesmente mostrou com a sua vida o que ele veio fazer, mas mostrou também que ele estava naquele momento, naquela cruz, dando liberdade de escolha. Porque tinha ali duas pessoas que poderiam escolher. Uma poderia escolher blasfemar e outra se arrepender. E foi o que aconteceu. Uma escolheu blasfemar e a outra escolheu se arrepender. Queridos, vamos trazer aqui o exemplo de Judas. Judas andou com Jesus, viu os milagres de Jesus, só que Judas escolheu um lado. Sim ou não? Judas escolheu. Ele viu os milagres de Jesus? Viu. Ele viu tudo que Jesus fazia? Sim. Em algum momento você viu Jesus falando assim, o traidor, vem aqui.
O traidor pega a bolsa. O traidor, você não vai ver os meus milagres. Jesus sabia quem era Judas, mas em nenhum momento Jesus chamou ele de traidor. Em nenhum momento Jesus tratou ele diferente ou com diferença. Em nenhum momento. Então, queridos, nós como povo de Deus, nós temos que tomar o cuidado de usar a nossa liberdade como Jesus usou a dele. Entendeu? Usar essa liberdade para fazer aquilo que Jesus nos deixou para fazer. Lá em Marcos, no capítulo 16, no versículo 15 e 16, Jesus ele fala assim, Marcos, capítulo 16. Vamos lá comigo, você? Você que ama a palavra de Deus e que não tem preguiça de procurar. Vamos lá? Diz assim, ó, Marcos. É maravilhoso, queridos. A palavra de Deus tem resposta para tudo que a gente precisa. Marcos capítulo 16. Diz assim o versículo 15, ó. E disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer. Olha que coisa tremenda. Jesus não falou assim, ó. E disse-lhes, forçai a todo mundo. Foi isso que Jesus falou? Obrigai a todo mundo a crer no que você está acreditando. Força, enfia por goela abaixo. Jesus não falou isso em nenhum momento. Então ele falou assim, ó, ide por todo o mundo. Aí ele fala, pregai o evangelho a toda criatura. Ou seja, você vai, você prega, você fala, você anuncia. E olha aí no versículo 16 o que é mais tremendo. Quem crer, cada um vai usar a sua liberdade de acreditar ou não. Cada um vai usar a sua liberdade de querer recepcionar a palavra ou não. Cada um vai ter a liberdade de acreditar ou não acreditar. Simples assim. Olha que coisa maravilhosa. Isso é maravilhoso, porque Jesus nos deu o exemplo. Então nós temos que seguir esse exemplo de Jesus. Ide, vai, pregue, fale, influencie, anuncie, manifeste esse Deus maravilhoso. Fale dessa palavra, sabe, na sua igreja. Para aqueles que estão ao seu redor, que comungam da mesma fé que você. Fale do amor de Deus. Sabe, anuncie aos quatro ventos que o Senhor é bom. Anuncie que Ele é bom. Queridos, nós não precisamos ofender ninguém, nós não precisamos gritar, nós não precisamos, vamos dizer, como eu falei no começo, baixar o nível, nós não precisamos xingar, nós não precisamos disso, porque Jesus deu um dos maiores exemplos. Ali naquela cruz, Jesus sendo condenado, crucificado por mim, por você, até por aquele que não crê nele, sendo crucificado por nós que somos cristãos, por aquele que é ateu, por aquele que é herético, por aquele que é satanista ou por aquele que é... Por todos. Por todos. Em nenhum momento ele pegou e falou assim, olha, você não sabe o que você está falando. Não. Ele ficou em silêncio. Como um cordeiro mudo foi levado. Por quê? Porque o sangue de Jesus que nos purificaria de todo o pecado, que nos aproximaria de Deus, esse sangue é muito precioso. A presença do Senhor é muito valiosa para nós estarmos brigando por isso, para nós estarmos discutindo por algo tão precioso. Queridos, nós não pertencemos a esse reino. Mas, pastor, eu não posso omitir. Pastor, eu não posso me calar. Claro que não. Você está certinha, você não pode se calar. Só que você não pode obrigar. Você não pode querer que as pessoas acreditem no que você acredita. Nós não podemos forçar ninguém a acreditar. Em nenhum momento Jesus forçou Judas a acreditar, até porque Judas andava com Jesus. Quantos hoje não têm ouvido falar do Evangelho? Quantos hoje não têm ouvido a palavra de Deus? Quantos não têm visto os milagres, as transformações que o Senhor tem feito nas nossas vidas? Muitos. Mas por causa disso eles acreditam? Não. Qual é o problema? Eles têm liberdade de agir por eles mesmos e de não acreditar. Mas pastor, eu vou estar sendo omisso, eu vou estar concordando. De forma alguma, em que momento você viu aqui Jesus concordar por ter ficado em silêncio? Em que momento aqui você viu Jesus concordando com eles? Eu achei algo muito interessante que a pastora Camila comentou e muitos pregadores sempre falam, que a gente às vezes tem uma ideia errada. A gente fala assim, tantas pessoas, Jesus andava com todo mundo e tal. Não, querido, não era Jesus que andava com todo mundo, era todo mundo que andava com Jesus, ainda que não concordasse, mas andava com Jesus para ouvir a sabedoria de Jesus. Então pare e pense.
Às vezes nós queremos obrigar as pessoas a andar conosco. Elas não precisam. Simplesmente a nossa vida vai falar tudo. Não é? E as pessoas vão querer andar conosco. Ainda que seja para ouvir somente a sabedoria, ainda que seja para discordar, ainda que seja para não concordar, mas vão querer estar ali. Assim como muitos queriam estar com Jesus. Uma multidão acompanhava Jesus. E daquela multidão, quantos realmente acreditavam em Jesus? Vamos falar a verdade, uns estavam ali por causa do pão, outros estavam ali por causa dos milagres, outros estavam ali por causa da curiosidade, outros estavam ali para poder questionar Jesus, outros estavam ali para poder debater com Jesus, para achar um ponto de fraqueza em Jesus. E por causa disso, Jesus deixou de pregar, de falar, de anunciar? Não, de forma alguma. Só que em nenhum momento também Jesus ofendeu alguém. Em nenhum momento Jesus pegou e xingou, falou alguma coisa. E queridos, não estou falando aqui que alguém tenha feito isso, até porque, como eu falei para vocês, eu não vejo muito Instagram, eu não vejo muito Facebook, eu não vejo muito o YouTube. O que eu gosto de ver é ouvir mensagens que me edificam, mensagens que vai acrescentar a minha fé. Isso eu gosto muito. Sabe, aquilo que vai trazer maturidade, aquilo que vai trazer um entendimento, eu gosto. E é claro que a gente não está ileso de ver outras coisas, né? Quando você está passando ali, você acaba vendo outras coisas, eu vejo, né? Mas eu não tenho liberdade? Eu prefiro não ver aquilo. Eu prefiro ver aquilo que me edifica. Então, que nós possamos fazer o que Jesus fez. Jesus ali naquela cruz, em nenhum momento, ele pegou e quis obrigar alguém a alguma coisa. Pelo contrário. Jesus de uma forma tão linda. Gente, eu falo, Jesus, ele é um dos maiores e melhores exemplos. E olha que interessante, né? Quando Pilatos questionou, eu vou estar lendo com vocês também, por isso que eu falei, não tenha pressa, fique comigo nessa tarde, receba essa mensagem com muito carinho. Quando Pilatos, ele questionou a Jesus, olha só que coisa linda, gente. Vamos lá em João, eu quero ler aqui com vocês em João. Deixa eu ver aqui. Eu deixei tudo marcadinho aqui para nós ganharmos tempo. João 18. Olha só que coisa linda. João no capítulo 18, a partir do versículo 33, fala assim, ó. Tornou, pois, a entrar Pilatos na audiência, chamou a Jesus e disse-lhe, tu és rei dos judeus? Pilatos perguntando para Jesus, né? Respondeu-lhe Jesus, tu dizes isso de ti mesmo ou disseram-tu outros de mim? Olha só, Jesus devolve a pergunta. Pilatos respondeu, porventura sou eu judeu? A tua nação e os principais sacerdotes entregaram-te a mim. Que fizestes? Respondeu, olha que coisa mais linda. Respondeu Jesus, o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Gente, olha que coisa tremenda. E lá em João, aqui no capítulo 19, no versículo 11, Jesus fala assim, ó. E respondendo-lhe Jesus, quando Pilatos questiona, né, e fala assim, olha, você não fala nada, você não... eu tenho o poder para te soltar e para te mandar crucificar. Responde, né, quando eu te perguntar. E Jesus, ele fala assim, ó, nenhum poder teria contra mim se de cima não te fosse dado. Mas aquele que me entregou a ti, maior pecado tem. Olha só, Jesus está falando aqui, nenhum poder você teria contra mim se de cima não te fosse dado. Ou seja, Pilatos, eu estou aqui, mas o meu pai está no controle de tudo. Então, queridos, às vezes nós pensamos que Deus saiu do controle da situação. Às vezes nós ficamos desesperados, às vezes nós ficamos angustiados, chateados, tristes e queremos ir lá, falar, debater, olha, porque isso, porque aquilo. Não precisa, calma, calma. Nenhum poder é dado se de cima não vier. E é interessante que domingo o pastor falou assim, uma coisa muito interessante. Falou assim, até quando o diabo pensa que ele conseguiu vencer? Até quando ele pensa que ele está vencendo, que está acontecendo, que está do jeito que ele quer? Queridos, ele falou uma palavra, o diabo é o diabo de Deus. Sabe por quê? Porque o diabo também está debaixo da autoridade de Deus. Então, a palavra de Deus mesmo diz que nenhuma autoridade é colocada se não for pela vontade do Senhor. Então, o que eu quero te dizer nessa tarde é, independente da autoridade que for colocada no nosso governo, trazendo agora para tudo isso que nós estamos vivendo, independente da autoridade que for colocada ali, creia numa coisa, nós, como povo de Deus, não deixaremos de ser povo de Deus.
Você e eu não vamos deixar de falar e de proclamar o reino de Deus, de viver a palavra de Deus. Pelo contrário, teremos ainda mais chances de provar em quem cremos e acreditamos, com a nossa vida, com o nosso comportamento. Então, queridos, para que ficar, sabe, se debatendo, para que ficar lutando por uma guerra que já está vencida, independente de quem vai estar lá? Sabe por que eu falo vencida? Porque o nosso Deus é muito maior que tudo isso. Ele não perdeu o controle da situação. Olha que fala lá em Apocalipse 3:20. Olha só. Eis que estou à porta e bato. Jesus é muito educado. Jesus não vai chegar metendo o pé, não. Jesus não vai chegar com baixaria. Jesus, ele vai bater na porta. Então, entenda uma coisa. Você é livre para decidir se você quer ou não ouvir a palavra de Deus. Você é livre para decidir se você quer ou não, como você parou nesse vídeo para ouvir essa mensagem. Você é livre, livre, né? E olha que fala lá em Mateus no capítulo 11, no versículo 28. É tremendo, né? A palavra de Deus é muito completa. Jesus, ele fala assim, ó, vinde a mim. Jesus que tá obrigando alguém? Ó, vem a mim, viu? Porque se você não vier a mim, você vai ver só da sua vida. O que vai virar? Não. Jesus, ele joga a responsabilidade para mim e para você. Ele fala, olha, vinde a mim aquele que está cansado e sobrecarregado, e eu vos aliviarei. Então, se eu me sinto cansada e sobrecarregada, eu vou até Jesus porque eu sei que ele tem alívio para mim. Mas se a pessoa não se sente que está cansada, nem sobrecarregada e que não precisa ir até Jesus, não vá. Simples assim. Ela não precisa ir. Ela continua vivendo a vida dela. Ela continua declarando o que ela acredita. Ela continua. Todos nós somos livres. Todos nós temos liberdade para decidir. E independente do que aconteça, nós vamos continuar sendo livres. Porque liberdade fala de muito mais. Liberdade, como eu falei aqui, fala de uma condição de alguém que é livre. Fala da capacidade de agir por si. E nós estamos agindo por si. Eu amo a Deus, sirvo a Deus, tenho os meus princípios na palavra de Deus. E sabe o que eu tenho aprendido, queridos? Uma coisa que todos nós cristãos deveríamos ter na nossa mente. Independente da pessoa acreditar ou não acreditar, aquilo que é lei continua sendo lei, não vai mudar. Então, independente de se alguém acredita ou não no que eu creio, eu vou continuar acreditando, porque eu sei em quem tenho crido. Eu sei que se eu não cumprir, o que vai acontecer. A pessoa que não acredita, ela sabe, ela tem consciência do que vai acontecer, mas ela quer acreditar. Deixe ela acreditar. Deixe ela crer da forma que ela quer crer. Nós temos liberdade. Então, que nesta tarde, eu e você, como Jesus, ele é muito lindo e muito educado, ele bate a porta, ele não invade ninguém, ele fala, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir, olha só, a minha voz, você tem liberdade para ouvir a voz de Deus. Você quer ouvir a voz de Deus? Você quer ouvir o que ele tem para te falar? Então, pare nesse canal e em outros canais que falam sobre a palavra de Deus. Você não quer ouvir? Você vai para outros canais que não tem a palavra de Deus. É simples assim. Pastor, então você não estou em cima do muro, pelo contrário, eu tenho o meu posicionamento, mas assim como Jesus, existe aquele momento, como diz a Eclesiastes, tempo para todo propósito debaixo do céu. E esse é um tempo, igreja de Deus, de nós continuarmos anunciando a palavra de Deus. É um tempo de nós continuarmos perfumando esse Brasil, perfumando essa nação com o evangelho de Cristo. Você que é espiritual está entendendo o que eu estou falando. Você que é espiritual está entendendo o que eu quero dizer. Continue perfumando, continue falando do amor do Senhor, queridos. Quando Golias afrontou a Davi, quando ele foi com todas aquelas afrontas, Davi falou, você vem a mim com espadas e com lanças, você não está afrontando a mim, você está afrontando ao Senhor dos Exércitos. Querido, entenda uma coisa, essa palavra aqui, essa palavra, essa Bíblia Sagrada, essa lei, essa profecia vai se cumprir. E o que está escrito nessa profecia? Que o anticristo apareceria, que muitas coisas aconteceriam antes de Jesus voltar para nos buscar.
Então entenda que tudo vai acontecer, já está estabelecido. Nós só precisamos continuar sendo igreja, nós só precisamos continuar perfumando, nós só precisamos continuar pregando, falando, anunciando. Mas pastora, vão calar a minha voz? Não vão calar a sua voz. Sabe por quê? A sua vida é uma carta aberta. Não vão calar você. Até porque, querido, ninguém tem o poder de calar a outra pessoa. Porque com a minha vida, eu vivo do jeito que eu quero viver. Dentro da minha casa, eu canto os louvores que eu quero cantar. Aqui dentro, eu faço o que eu quero fazer. Eu anuncio a Jesus, eu canto a Jesus, eu declaro Jesus para os meus filhos, eu falo do amor de Deus. Então, não tem como me calar. Não tem. Então que nessa tarde possamos ficar com essa palavra no nosso coração sobre liberdade. Nós somos livres, livres para falar do amor de Deus, livre para falar do amor de Cristo. Nós ficamos chateados, claro, com muitas situações. Nós ficamos indignados, claro, Jesus também ficou indignado. Só que Jesus, ele nos deu o exemplo de como ficar. Irai-vos e não pequeis. Querido, não peque. Sabe? Não use a sua boca para amaldiçoar alguém. Pelo contrário, abençoe. Sabe? Vamos continuar abençoando a nação. Vamos continuar abençoando e perfumando esse Brasil. O Brasil é do Senhor Jesus, independente de quem estará lá. O Brasil é, por quê? Porque existe uma nação, um povo que clama. O Senhor, ele diz assim, olha que coisa tremenda. Quando eu falo que a palavra de Deus tem resposta para tudo, ela tem resposta para tudo. Lá em 2 Crônicas, o Senhor, ele fala assim, se o meu povo, não está falando de estranhos, é se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar. Então, igreja, é o povo de Deus que tem que se humilhar, orar, buscar, não é xingar, gritar, ficar nervoso porque um ou outro, não é nada disso. É se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, me buscar, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então nós que somos povo de Deus, precisamos olhar para nós e ver se a nossa vida tem sido esse livro, essa carta aberta para as outras pessoas, para que elas também queiram esse Deus maravilhoso. E se elas não quiserem, pastora, elas são livres para decidir. Judas foi livre para decidir. Pedro, ele negou Jesus, mas ele escolheu se arrepender e continuar. Judas traiu Jesus e escolheu se matar. Então, Jesus, ele fala assim, aqui também está escrito, hoje eu proponho para você a bênção e a maldição, a vida e a morte. Escolhe, pois, a vida para que vivais. Queridos, é questão de escolha, igreja de Deus. Não precisamos nos alarmar, ficar desesperados. Não precisamos, porque o Rei da Glória... Gente, o Salmo 24, eu quero que você leia. Fala do Rei da Glória, e esse Rei da Glória, que é Jesus, o Senhor, ele virá. Então tudo que está escrito se cumprirá. Nós só temos que continuar e perseverar. E sim, ide, pregai. Não é forçar, é pregai o evangelho a toda criatura. E quem crer, todos têm liberdade para crer e para acreditar, como aquele malfeitor. Um não quis acreditar, ele é livre, né? E o outro preferiu acreditar. E a palavra para ele qual foi? Hoje mesmo estará comigo no paraíso. Então faça a sua escolha, querido. Tá? Faça com alegria, faça com liberdade. Não fique preocupado com o que vão pensar de você, nem a seu respeito. Sabe por quê? Porque você sabe para onde você vai. Se você escolher a bênção, você sabe para onde você vai. E se você escolher a maldição, você também sabe para onde você vai. Simples assim. Você está consciente da sua escolha. Então, que Deus possa iluminar a sua mente e nós, como povo de Deus, possamos fazer boas escolhas. Queridos, Deus abençoe as vossas vidas, que essa palavra fortaleça o seu coração e traga a nós maturidade em nome de Jesus. Eu agradeço a Deus por este momento, por essa oportunidade de poder estar compartilhando com vocês essa palavra. Que Deus, que o Espírito Santo possa falar ainda mais forte no teu coração, em nome de Jesus. E não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like, curtir essa mensagem, tá? E compartilhar com mais pessoas para que outras pessoas também sejam abençoadas. Ficou longo, mas vai valer a pena você ouvir essa mensagem até o final. Deus te abençoe e até o nosso próximo vídeo em nome de Jesus. Um super abraço para você.